Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 6. A rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos prosseguir agora com uma temática, a lição 6, um pouco triste, porque ela trata sobre a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus. Na verdade, nós temos aqui uma decadência espiritual de Saul, que nós iremos pontuar aqui para com vocês. Quando nós lemos o capítulo 15, o capítulo 15 de 1 Samuel, que trata desse episódio, nós temos que atentar para algumas questões. A primeira delas é que aqui nós vamos ter um contraste entre Saul e Davi. Enquanto que Saul foi aquele rei escolhido, que a nação confiou e adotou porque via nele beleza, estatura, inteligência, confiou mais nisso do que na dependência de Deus. Daí a razão do fracasso. A segunda coisa que nós queremos pontuar é que Deus ele é soberano. O mesmo Deus que coloca é o Deus que arranca. O mesmo Deus que coloca é o Deus que tira. Isso está bem claro em Daniel 2 e também em Jeremias capítulo 1. Deus é assim. Por que Deus vai arrancar Saul do trono? Porque diante de todas as oportunidades facultadas por Deus, ele não evidenciava um verdadeiro arrependimento. Saul, ele estava preso àquelas circunstâncias. Ele tinha interesse em si. Há um certo autor que mostra os 3 pecados espirituais de Saul. O primeiro pecado de Saul é que ele era por demais impaciente. Quando Samuel diz para ele esperar, ele não espera. Ele toma a atitude e quer fazer um papel que não era dele, mas era aplicado ou destinado ao sacerdote. Apesar de alguns teólogos pontuarem que ali existia alguns sacerdotes que talvez pudesse ter feito o sacrifício, não esperando Samuel, a questão é que ele deveria ter esperado por Samuel. A impaciência dele mostrava de fato quem ele era. A segunda coisa presente em Saul é que Saul ele era exigente com as tropas porque ele era egoísta. Ele queria mais para si, ele queria dominar, ele queria estar à frente de tudo. E é interessante que a terceira coisa é que depois de uma vitória parcial, nós colocamos aqui, esse homem, ele não obedeceu à voz de Deus. Quando Deus deu a ordem para matar Agag, porque nós sabemos o mal que esse homem fez, e o Senhor já tinha amaldiçoado, Deus deu a ordem para Saul, mas Saul não cumpriu. Saul não fez como Deus determinara. Então, o texto é claro em dizer: arrependeu-se o Senhor. Jamais devemos tomar essa palavra arrependimento no nível humano. Na verdade, agora, Deus iria tratar de outra maneira, com instrumentos humanos, para levar a efeito o seu projeto. Mas o que se percebe é que nesses 3 pontos que nós destacamos aqui, a impaciência de Saul, o desejo egoísta de vencer e de colocar nas suas tropas exigências pesadas, vai lhe trazer consequências seríssimas. E por fim, ele não obedece à palavra do Senhor. Quem lê o capítulo 15 vai percebendo que quando Samuel chega, que escuta a zoada, ele pergunta: que balidos são esses? Você não matou? E Saul coloca como prioridade a religião. Ele parecia ser religioso, o que não era verdade. Observem, queridos irmãos, que ele diz assim: eu escolhi para o Senhor.
Ele diz que quer ser alguém piedoso, quer praticar uma religião, mas sem ser uma religião verdadeira do coração, sem ter um compromisso real com o Senhor, porque ele desobedece à voz de Deus. O que parece estranho é que para obedecer à voz de Deus para o bem, para praticar a palavra, Saul não faz. Mas quando ele quer para o seu bem, ele mata sacerdote, ele persegue a Davi. Então perceba que Saul não obedece à voz de Deus. E quando nós lemos o capítulo 15, que mostra a decadência desse rei, o porquê dele ser rejeitado, é que ele não obedece à palavra do Senhor. Ele deixa alguns animais e Agag. E quando Saul é repreendido por Samuel, ele mostra um arrependimento aparente e culpa o povo. Ele é aquele rei que, na verdade, não tem liderança, não tem estrutura. E isso é muito sério. Eu quero dizer ao querido professor que me escuta nessa oportunidade que é muito importante frisar que a verdadeira liderança, ela precisa ter paciência. A verdadeira liderança não pode se firmar em cima de cobranças ou exigências exageradas para que os nossos desejos sejam concretizados. A verdadeira liderança é aquela que se submete à palavra do Senhor. Ainda que não seja como nós queremos, mas o que deve prevalecer é a voz de Deus. Nós podemos analisar, que eu coloco aqui na nossa lição, a rebeldia de Saul e a rejeição de Deus, eu pontuo. Nesta lição trataremos sobre a rebeldia de Saul e de sua rejeição por parte de Deus. Em essência, a rebeldia é caracterizada como um ato de resistência, é opor-se a uma autoridade. Por vezes trata de uma obstinação em excesso. E nós colocamos aqui a definição de rebeldia, logo no primeiro ponto. Falamos da rebeldia no aspecto bíblico. Vale dizer, queridos irmãos, que quando nós lemos Números, capítulo 15, versículo 30, que eu quero ler para os irmãos, a palavra de Deus nos diz nesse particular. Você que tem uma Bíblia, você pode acompanhar comigo essa leitura. Números, capítulo 15, versículo 11, para que você entenda muito bem, à luz do contexto bíblico, essa questão. Diz assim a palavra do Senhor: mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada do meio do seu povo. O que nós podemos analisar? Essa questão da rebeldia, ela é muito séria. João diz que há pecados pelos quais não se devem orar. E esse pecado inclui aqui a rebeldia, porque o pecado consciente é como alguém que levanta a mão e jura perante o Senhor. Por que não há expiação para a casa de Eli? Porque os sacerdotes sabiam da lei de Deus. Por que aqui o próprio Deus vai rejeitar Saul de modo terminantemente? Porque Saul conhecia a palavra de Deus, mas ele não obedece à palavra de Deus. De modo consciente ele rejeita a palavra do Senhor. E essa rebeldia consciente, dificilmente ela tem perdão. Isso é muito grave. Por isso que na lição e no livro que eu escrevi, você pode ler nesse capítulo que eu abordo muitas temáticas e também perspectivas de grandes autoridades sobre o pecado da rebeldia. Aquela rebeldia consciente, contumaz, que você já faz algo sabendo que está errado, mas quer prejudicar. Era assim Saul. E os que procedem com o pecado de rebeldia não têm paz e também dificilmente terá o perdão de Deus. Por isso que é interessante nós atentarmos para isso. Eu coloco aqui que o cristão transformado pelo Evangelho, jamais ele irá evidenciar sinais de rebeldia. É impossível. Como é que eu sou cristão, faço meu juramento pela fé que conheço a palavra, vivo para Deus, eu vou entrar em baderna, confusão, rebeldia, visto que agora eu tenho uma nova natureza? Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criatura. Pedro diz que nós fomos gerados de novo.
Então, como é que eu sou gerado de novo, sou nova criatura e vou manifestar atos de rebeldia? Rebeldia consciente, rebeldia que fere a palavra de Deus? Então, isso é muito sério. Na verdade, nós colocamos aqui algumas passagens do Antigo Testamento, como por exemplo, Jeremias 3:23, 31, 22, apontam a nação de Israel como filhos e filhas rebeldes, que escolheram o mal para desenvolver uma vida de pecado. Então, por isso que não vai ter perdão. Então você deve atentar para isso. No aspecto psicológico, você vai ver aí na lição que eu também pontuo isso com muita precisão. Mas eu quero me prender aqui, o cristão e a rebelião. Eu coloco aqui, a Bíblia ensina o cristão a respeitar as autoridades, inclusive os líderes da igreja, jamais ser insubmisso, rebelar-se contra elas. Inclusive, é seu dever orar pelas autoridades. Isso está em 1 Timóteo 2, 1 a 2. A não sujeição do cristão para com alguma... A não sujeição do cristão para algumas autoridades pode ocorrer em dois momentos. Primeiro, para priorizar a justiça, quando essas autoridades não cumprem com isso, e é o que nós temos atentado para a palavra de Deus. E em segundo lugar, quando essas autoridades ferem a palavra do Senhor, como está em Atos 5, 29. Nesses dois episódios, o cristão ele não pode se sujeitar à autoridade. Agora, o cristão não pode ser rebelde ou usar de rebelião, tanto com os líderes como com as autoridades, apenas por questões próprias de si mesmo. O verdadeiro salvo em Cristo não tem essa postura. No ponto 2, eu destaco aí a rebeldia de Saul. Saul se torna rebelde porque ele quer usar uma desculpa que não matou os animais porque pensou na religião. Ora, como é que ele pensa na religião se ele não obedece à própria palavra de Deus? Há pessoas na igreja, querido professor, que dizem que quer o melhor para a obra, o melhor... Ah, não, eu fiz isso porque eu quero o melhor para a igreja. Eu entrei nesse movimento porque eu desejo o melhor para o povo de Deus. Quem deseja o melhor para o povo de Deus, procura cumprir com a palavra e evitar comportamentos de rebeldia que não é aprovado pelo Senhor em momento algum. Então, a rebeldia de Saul, ele não cumpria com a ordem divina. Deus deu a ordem para que ele matasse Agag, que já estava sob o anátema, e ele não fez. Então, nós podemos analisar que o arrependimento de Saul também era de mera aparência. E Deus joga pesado contra Saul. Para os irmãos terem uma ideia, quando Samuel olha para Agag, ele pede que traga aquele homem até a sua presença. Alguns pensam, eu já vi certos escritores dizerem que o próprio Samuel foi muito violento, pegar a espada, matar o rei. Mas na verdade, aqui é a lex talionem. Por quê? Porque na verdade, esse rei havia desfilhado. Ele havia cometido vários crimes. Então ele teria que pagar por isso. Aquilo que o Saul não fez, Samuel vai fazer. Por isso que o próprio Samuel diz para ele, o Senhor te rejeitou. Deus aqui estava dando mais uma chance para o próprio Saul. Mas ele não obedeceu, ele não cumpriu com a palavra de Deus. Por isso, o fim de Saul será trágico. Querido professor, aluno, superintendente, isso aqui é muito forte e devemos tratar isso nos púlpitos de nossas igrejas, nas nossas escolas dominicais. Falar da bênção de se viver na obediência, de respeitar as autoridades e de não praticar rebelião. Porque toda rebelião, ela jamais é aprovada por Deus. Então, medite nisso, adquira o nosso livro e você vai encontrar mais elementos para formar seus ideais e também para explicar com todo denodo essa questão. Que Deus nos abençoe para sempre, em nome de Jesus. Amém.
CPAD, a editora da Escola Dominical.